Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos comentar do mercado do leite e também da safra de milho 25-26, que promete bater recorde. Eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar de economia e vamos falar também sobre analfabetismo. Vamos falar dos reflexos da suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos à China e eu vou comentar da produção de rações e concentrados nesse ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando dos reflexos da suspensão das tarifas impostas pelos Estados Unidos à China. Na semana passada, dia 12, os Estados Unidos e China anunciaram uma suspensão temporária das sanções tarifárias entre si, com duração de 90 dias. E como parte do acordo, os Estados Unidos, eles reduziram as suas tarifas de importação de 145% para 30%, e enquanto a China diminuiu de 125% para 10%. Esse gesto sinaliza uma tentativa de reequilíbrio nas relações comerciais entre as duas maiores economias do mundo. A trégua teve reflexos quase instantâneos nas bolsas de commodities e lá em Chicago os contratos futuros de grãos reagiram positivamente. A soja, ela, para julho, registrou valorização de 1,16%, alcançando $10,64 por bushel, e esse valor representa $23,46 por saca. O milho teve alta de 0,5% e foi negociado a $4,52 por bushel, isso representa $10,68 por saca. Esse movimento reflete o otimismo dos investidores diante da possibilidade de uma retomada do fluxo comercial entre os dois países, especialmente no setor agrícola. Para o Brasil, principal exportador de commodities agrícolas como soja, milho, carne bovina, a reaproximação entre Estados Unidos e China traz um cenário ambíguo e complicado. A redução de tarifas facilita o retorno competitivo dos produtos norte-americanos ao mercado chinês, o que pode diminuir a fatia brasileira nas exportações para esse destino estratégico. A concorrência direta, sobretudo na soja, ela tende a se acirrar, pressionando margens de lucro e exigindo maior eficiência logística e comercial por parte dos produtores e exportadores brasileiros. A trégua, ela reduz a tensão geopolítica global, o que costuma impulsionar o apetite por ativos e investimentos em países emergentes, como o caso o Brasil. O Brasil pode reforçar a sua imagem como fornecedor estável e diversificado, buscando ampliar acordos bilaterais e consolidar relações comerciais sustentáveis com ambos os gigantes. Diante desse novo contexto, o agronegócio brasileiro precisa manter o monitoramento para novas possíveis movimentações. É muito importante lembrar que essa trégua, ela tem prazo definido. O ambiente internacional é muito volátil e decisões futuras entre Estados Unidos e China podem mudar rapidamente a configuração do comércio agrícola mundial. E agora vamos falar um pouquinho da produção de rações e concentrados nesse ano. O Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal, Sindicações, projeta alcançar ao longo de 2025 a produção de 90 milhões de toneladas de rações e concentrados, além de 4 milhões de toneladas de suplementos. E essa expectativa está fortemente atrelada ao desempenho das cadeias produtivas de proteínas animais, carnes, leite, ovos, organismos aquáticos
E muito embora as previsões de crescimento dependam de diversas variáveis. No campo climático, por exemplo, a imprevisibilidade dos eventos extremos, apesar de adentrarmos recentemente o padrão de normalidade, impõe riscos à produção agropecuária. A Conab, por sua vez, estima uma safra brasileira recorde de 328 milhões de toneladas de grãos em 2024 e 2025, impulsionada pelas condições climáticas mais favoráveis nas regiões produtoras, diferente do ciclo anterior, marcado por estiagens e alagamentos em estados-chave. Em relação ao mercado mundial de grãos, as estimativas da International Grain Council e também do USDA divergem ligeiramente, mas ambas indicam que os estoques mundiais vêm encolhendo desde 2022, principalmente devido à menor oferta de milho, estiagem, pragas e menor área plantada na Argentina e também de soja, estiagem no sul do Brasil. Por aqui, a produção de 123 milhões de toneladas de milho e 167 milhões de toneladas de soja constitui montantes suficientes para suprir a demanda interna e os prováveis embarques ao exterior. E agora vamos comentar da safra de milho 25-26, que promete bater recorde. A safra 25-26 de milho no Brasil caminha para ser uma das maiores da história, com estimativa que superam 100 milhões de toneladas. Essa análise ela foi feita pela Grão Direto, que destacou os impactos do cenário climático favorável, sobretudo nas regiões centro-oeste e sudeste. E, de acordo com a plataforma, as condições climáticas têm colaborado com chuvas bem distribuídas e temperaturas amenas durante a fase crítica de desenvolvimento das lavouras. O avanço da colheita e também a expectativa de alta oferta já exercem pressão sobre os preços do milho disponível. Segundo a Grão Direto, muitos negócios estão sendo fechados para entrega futura entre julho e agosto, que indica aí um movimento de antecipação por parte dos compradores diante da tendência de queda nos valores praticados. No mercado interno, as usinas de etanol à base de milho mantêm uma demanda estável, mas o comportamento desses compradores tende a mudar com a colheita se aproximando. A tendência é de que esses compradores passem a adquirir apenas o necessário. A retração da demanda pode acentuar ainda mais a pressão sobre os preços no mercado interno. No cenário internacional, a competitividade brasileira enfrenta novos desafios. Os Estados Unidos têm firmado acordos comerciais com a União Europeia, o que fortalece as suas exportações de milho. A Grão Direto alerta que, se esses acordos se estenderem a países que atualmente compram do Brasil, como Japão, Coreia do Sul, o milho brasileiro pode perder espaços. E, diante desse conjunto de fatores, super safra, retração na demanda doméstica e maior concorrência externa, a expectativa do mercado é de baixa nos preços do milho. A recomendação é que os produtores devem ficar atentos às oportunidades de comercialização, considerando o atual cenário de oferta elevada e disputa por mercados. E agora você vai conhecer uma pesquisadora da Embrapa, lá do Paraná, a Embrapa Soja, que ganhou um prêmio como se fosse o Prêmio Nobel da Pesquisa Agropecuária. E eu tive o privilégio de acompanhar o seu trabalho de pesquisa nesses últimos 40 anos na área de biotecnologia, que hoje desponta como uma das mais importantes áreas da produção de alimentos do mundo. A cientista brasileira da Embrapa, Mariângela Hungria, ela foi escolhida para receber o Prêmio Mundial de Alimentação 2025. O prêmio é o World Food Prize, considerado o Nobel da Agricultura. A homenagem reconhece a sua importante contribuição no desenvolvimento de insumos biológicos
para a agricultura. E o anúncio foi feito na noite de terça-feira, dia 13 de maio, na sede da fundação responsável pelo prêmio lá nos Estados Unidos. Criada pelo Nobel da Paz Norman Borlaug, pai da Revolução Verde, a instituição realizará a cerimônia oficial no dia 23 de outubro, em Des Moines, lá nos Estados Unidos. Ela também foi vencedora do prêmio Personagem Soja Brasil da safra 2021. Esse prêmio reconhece anualmente as personalidades que contribuem para o aprimoramento da qualidade e da disponibilidade de alimentos no mundo, e também é reconhecido como Nobel da Agricultura e Alimentação, uma vez que essa categoria não é contemplada nas categorias oficiais do Prêmio Nobel. O presidente do Comitê de Seleção dos indicados ao prêmio, ele ressaltou que a doutora Mariângela Hungria, ela foi escolhida pelas suas extraordinárias realizações científicas na fixação biológica que transformaram a sustentabilidade da agricultura na América do Sul. Mariângela Hungria está sendo reconhecida por sua trajetória de mais de 40 anos, dedicados ao desenvolvimento de tecnologias em microbiologia do solo, o que vem permitindo aos produtores rurais a obtenção de altos rendimentos com menores custos e mitigação dos impactos ambientais. A ênfase das suas pesquisas tem sido no aumento da produção e na qualidade de alimentos por meio da substituição total ou parcial de fertilizantes químicos por micro-organismos portadores de propriedades como fixação biológica de nitrogênio, síntese de fito-hormônios e solubilização de fosfatos e rochas potássicas. O que eu posso dizer à doutora Mariângela Hungria é muito obrigado pelo exemplar serviço prestado ao setor produtivo de alimentos em nível mundial. E agora vamos comentar do mercado do leite. Segundo o relatório do Itaú BBA, os preços do leite iniciaram 2025 em trajetória de alta, um movimento muito comum para o período quando há queda sazonal na produção em relação ao último trimestre do ano passado. Essa tendência ela costuma se estender até maio ou junho. A captação do primeiro trimestre do ano foi 3,1% maior do que no mesmo período de 2024, mas ainda 4,5% inferior ao trimestre anterior. Apesar da redução na captação impulsionada tanto pela sazonalidade quanto pela intensa concorrência entre laticínios, pela matéria-prima e também do consequente suporte aos preços, o volume elevado de importações limita altas mais expressivas. No campo, o produtor sentiu em março um aperto na relação de troca entre leite e ração devido à alta do milho, que superou proporcionalmente o aumento do leite. No entanto, em abril, essa pressão começou a ceder com a melhoria nas expectativas para a safra de milho safrinha, o que pode aliviar os custos da alimentação animal. Os produtores mais tecnificados seguem com margens mais favoráveis, mantendo o crescimento e ampliando a distância em relação aos sistemas menos intensivos. Já para os laticínios, embora a oferta de leite deva continuar positiva, não são esperadas pressões adicionais nas margens, a menos que o enfraquecimento do consumo e a instabilidade macroeconômica se intensifiquem. E depois do intervalo eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro, economista e vice-reitor da Unimais. E nós vamos falar de economia e também de analfabetismo no Brasil. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Márcio Antônio Ribeiro,
O Márcio é economista, é vice-reitor da Unimais, uma das importantes faculdades aqui do Brasil, e nós vamos falar sobre economia, vamos falar sobre educação, analfabetismo, enfim, vamos misturar economia com educação. Márcio, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tá tudo bem, Márcio? Bom dia, Toninho, também para nós um prazer estar aqui. Ô Márcio, a gente sabe que o Brasil é um país muito rico, talvez seja o país mais importante do mundo em quantidade de água, de terras agricultáveis, condições climáticas assim excelentes, favoráveis. De vez em quando a gente tem alguns extremos climáticos, mas não é como a maioria dos países, ou muito seco, ou então frio, ou muita chuva. Enfim, a gente é um país que, se tivéssemos uma política, eu não diria perfeita, mas uma política mais séria, se nós tivéssemos um rumo definido para a nossa educação, para a pesquisa, isso daqui seria até covardia para o resto do mundo, né? Sim, Toninho, hoje, infelizmente, né, quando a gente olha, o Brasil, apesar de possuir, né, todas essas características muito favoráveis, a gente tem visto que ao longo do tempo, um dos setores que tem conseguido um destaque a nível global tem sido a agricultura. E um dos fatores que tem feito com que o Brasil, de uma forma geral, né, não consiga ter maior competitividade nos outros setores, né, é o fator da produtividade, né? O brasileiro hoje, quando a gente compara com outros países do mundo, a gente produz em torno de um quarto do que os Estados Unidos produz, por exemplo, em termos de produtividade. Aí, para quem está nos assistindo entender, né, de uma forma mais didática, o que um americano produz em 15 minutos, a gente demanda uma hora, né? Ou seja, em uma hora, se a gente produz um carro, um americano produz 4. Então, isso faz com que, né, os nossos custos de produção, a nossa competitividade, tanto no setor de serviço como no setor industrial, acabe ficando bem aquém, né, aí de outros países. Bom, mas isso tudo é reflexo de uma falta de política, de uma falta de interesse político. E quando eu falo falta de interesse político, eu estou falando do municipal, do estadual, do federal, que cada país, cada estado brasileiro tem a sua realidade. Aqui dentro do nosso país, nós temos vários países, é só você olhar. A região sul, a região centro-oeste, a região norte, região nordeste, são totalmente diferentes uma das outras. E nós, por incrível que pareça, a gente não fala a mesma língua, né, Márcio? Nós não temos um direcionamento para o nosso país, devido a essa diversidade, né? Sim, Tony, hoje não existe uma política de Estado, né, unificada. A gente fala que o Brasil possui política de governo que se encerra, né, e que inicia de acordo com o humor de cada governante que está ali, né, e não tem uma política de longo prazo. Isso tem afetado, né, uma área crítica que outros países já superaram esse problema aí há décadas, né? A gente vê a questão ali dos tigres asiáticos, que é o fator de educação, né? E é algo que vem, infelizmente, piorando no Brasil, que é aquilo que a gente classifica como analfabetismo funcional. O que é isso? É aquela pessoa que foi para a escola, ele estudou, ele sabe ler, escrever, mas a capacidade de interpretar, né, isso que está ali, os chamados códigos, né, ele pegar um manual de uma máquina, de um computador, um manual de instrução de um software, de um aplicativo, seja o que for, ele tem uma dificuldade muito grande. E isso vem se acentuando hoje com esse cenário, né, das famosas IAs, que são as inteligências artificiais. A IA não consegue trabalhar sozinha, ela precisa que quem está ali, né, à frente dela consiga orientá-la e dar os comandos necessários. E nesse ponto, Toninho, para você ter uma ideia do analfabetismo funcional que vem piorando, aí a gente poderia aqui segregar a nível de quem conclui ensino médio, quem conclui ensino superior. A gente olha lá em 2018, o nível de analfabetismos funcionais para quem concluiu o ensino médio era de cerca de 12%.
Hoje, né, 2024, o dado mais recente, aponta 17%, ou seja, das pessoas que concluíram o ensino médio, 17% não consegue entender o que ele lê. Ele lê, mas não consegue compreender. E isso vem piorando, inclusive, no ensino superior. Lá em 2018, eram 4% das pessoas que concluíram o ensino superior eram considerados analfabetos funcionais, e já em 2024 esse número subiu para 12%. Né? Então, isso é algo grave que vem dificultando cada vez mais o ganho de competitividade e eficiência, né, nacional. Bom, isso significa então que nesse período nós tivemos aí um crescimento, vamos dizer, de analfabetismo funcional de 300%. Sim, Tony, isso significa que a cada ano, né, o nosso sistema educacional vem perdendo qualidade e tem deixado a gente muito aquém de outros países. Para você ter uma ideia, hoje, voltando lá àquele caso da produtividade, para poder trazer aí a conexão de um assunto com o outro, hoje o Brasil ocupa a 78ª posição, ou seja, a gente é a posição 78 em termos de eficiência de produtividade do trabalhador, enquanto a gente tem aqui no caso do Uruguai, na América Latina também, que está na posição 48. Aqui na América Latina a gente tem Chile, Argentina e Uruguai na nossa frente. A gente é a posição 78 a nível global. Por o que você falou aí na abertura, para todo o potencial que o país tem, isso é vergonhoso, né? É preciso que se crie uma política de Estado para que a gente consiga reverter essa situação. Mas, Márcio, quando a gente faz uma análise crítica daquilo que nós estamos vendo hoje no país, parece que a gente percebe que as autoridades que comandam o nosso país parece que preferem uma comunidade cada vez que entenda menos para exigir menos do próprio governo. Entendeu? Não é uma comunidade, uma população, vamos dizer, com todo respeito, inteligente. Quer dizer, quanto pior a inteligência, melhor para os governantes. Pelo menos parece que é esse retrato que a gente enxerga. Então, infelizmente, né, a análise que é possível fazer poderia talvez ir nessa linha, porque ferramentas a gente sabe que existe. Outros países têm sido muito eficientes, né, no avanço do processo de educação e a gente tem ficado para trás. E isso causa uma outra situação. Hoje você olha, comparando a média brasileira, os americanos trabalham em média 1 hora a menos por semana do que o brasileiro e produz bem mais. Recentemente a gente viu aí, né, em voga, ficou bem latente, aquela questão da jornada 6x1, né, que o pessoal queria mudar. Mas como que você muda uma jornada de 6x1 para outro modelo de jornada com produtividade tão baixa quanto tem o trabalhador brasileiro? A conta não fecha dessa forma. Bom, ô Márcio, para a gente ter uma ideia, 1945 a Coreia do Sul estava arrasada. Hoje é uma das maiores potências do mundo, por quê? Porque investiu em educação. Só essa que é a diferença. Sim, Tony, o investimento em educação fez mudar substancialmente o cenário para vários países. Você trouxe o exemplo da Coreia, mas todos os países ali, né, do leste asiático, ali, da Ásia, né, eles cresceram, Taiwan e outros, substancialmente com investimento em educação. E educação, né, daquilo que realmente importa, é matemática, linguagens, comunicação, esse é o fato. Infelizmente. Eu acho que o Brasil é o país do celular. E aí a coisa complica e complica muito. Márcio, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e sucesso aí para você. Obrigado, Toninho, sempre à disposição. Obrigado, Márcio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: os grandes feitos são conseguidos não pela força, mas pela perseverança. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.